Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Sei, aqui do Movimento Catarse, e eu venho aqui para fazer uma reflexão junto com vocês nessa madrugada aqui na Ásia. E eu fiquei pensando sobre um assunto, sabe? Devido a variadas pessoas que eu andei conversando esses dias e tal, e me veio um insight, sabe? Sobre reflexos, né? E sobre jornada também. Por que será que a gente às vezes está caminhando na nossa vida, né? E acontecem alguns percalços, né? Algumas coisas no nosso caminho que impedem de ser quem nós somos, né? E que te impedem de ser quem você tem que ser no caminho, né? E para isso eu refleti algumas coisas assim em relação a traumas, né? Muitas vezes traumas, coisas que acontecem na nossa jornada, né, no nosso caminho, e algumas crenças que nos limitam, né, de ser quem devemos ser, né? Não que devemos ser, mas de ser quem nascemos para ser, né? Então, às vezes a gente se para porque o mundo externo parece que está gritando mais alto, né? E muitas vezes a gente pensa que somos nós, né? Na verdade, é como você concebeu aquela informação, aquela história, né? Muitas vezes as pessoas têm variados contatos, né? A gente conversa com muita gente durante uma vida toda e às vezes, né, acontece traumas no nosso caminho, um relacionamento, um luto, uma doença, né, algum problema financeiro, né, e acabam gerando traumas no caminho. E quando você tenta se levantar e agora você pensa, agora vai. E aí acontece alguma coisa. Sabe o que acontece? Nosso cérebro, né, ele é como se fosse um programa de computador, né, que você consegue acessar ele, né, em variados momentos. E esses momentos, eles são acionados através de gatilhos. Então, muitas vezes, quando você se levanta e começa a caminhar de novo, né, e algo te para no caminho, e você pensa, não, é alguma coisa do externo. Ah, é o fulano que tá me impedindo de fazer isso. Ah, é alguma coisa que tá acontecendo assim, assado, né? Muitas vezes a gente culpa ou terceiriza a culpa por a gente não estar fazendo o que o nosso coração deseja fazer, né? E isso acontece devido a alguns insights, assim, não insights, mas devido a alguns gatilhos mentais, né, que acontecem no caminho. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando você vai tirar carta, né, quando você vai aprender a dirigir, você tem aquele primeiro momento, tá? Vou aprender a dirigir e você tem todo aquele processo, certo? E aí, depois que você fez as aulas, passou pelas provas, fez o treinamento, aquela coisa toda, e aí você começa a dirigir e começa a ficar normal para você no seu dia a dia, certo? E vai chegar um momento em que vai ficar tudo automático, né? Você vai trocar as marchas, você vai apertar o freio, você vai dar a seta e, né, todos aqueles processos de você prestar atenção nas ruas, nas estradas, nas pessoas, de dar o pisca, tudo ao mesmo tempo, sabe? E é automático. Então você não tá mais gastando neurônio pra fazer esses movimentos, né? Tal como prestar atenção, colocar o pisca-alerta, essas coisas e tudo mais, né? A gente não tá mais gastando neurônio. E só que essa informação fica lá em algum lugar do nosso cérebro, né? No seu subconsciente,
onde o cérebro ele vai buscar informação, né? É um tipo de gatilho, né? Quando a gente entra dentro do carro, a gente já sabe, não, vou entrar no carro e vou dirigir. Então, o cérebro vai buscar essa informação sem que você gaste energia, certo? Quando acontece alguma coisa no caminho em que o cérebro entende que aquilo está interligado com aquela informação, né? Por exemplo, você vai começar um projeto novo, você vai começar um negócio, ou sei lá, eu quero aprender a fazer bolo, eu quero fazer alguma coisa assim. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Só que na sua infância, a sua mãe, a sua tia, alguém da sua família falou assim: você nunca vai conseguir aprender nada na sua vida. Você nunca vai conseguir se desenvolver. E aí o que acontece com o seu cérebro, né? O que acontece? Você tá aqui pronto para começar alguma coisa na sua vida, na sua jornada, e aí um gatilho é acionado. E quando esse gatilho é acionado, ele vai buscar uma informação que é parecida com aquela. E quando você tá em fase de aprendizado, que você tá, vou fazer isso, isso e isso, e você vai no impulso para seguir em frente. Só que como a nossa mente, né, a nossa mente é um programa de computador, ele vai buscar uma informação parecida. Ele vai buscar. E quando ele busca muitas vezes uma informação que está lá atrás, que é, no caso lá, por exemplo, né, sobre algumas crenças limitantes que limitam, né, a gente de caminhar melhor na vida. E aí o que acontece? Ela vai buscar aquela informação e infelizmente vai buscar aquela informação. Tá falando que a sua tia ou fulano de tal tá falando assim: você não vai ser capaz de aprender nada nessa sua vida, porque é assim, já foi assim com a sua mãe, já foi assim. Aí a pessoa lá atrás, quando você tava lá na sua infância, não sei, né? Isso é um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Aconteceu isso. E a pessoa lhe interligou: já aconteceu isso com a sua mãe, com o seu pai, com não sei o quê, então com você não vai ser diferente. E aí quando você tá prestes a tomar uma decisão super importante na sua vida, alguma coisa te barra e você não sabe por quê, e o medo te toma. E muitas vezes quando o medo te toma, você começa a entrar naquele ciclo de ansiedade. Mas por que eu não consigo ir? Não. Aí vem contando aquelas historinhas. Isso não é pra mim, isso não é só pra quem tem sorte. E você começa a contar aquelas historinhas. E muitas vezes pode ser a historinha, não a historinha que você conta, né? Pode ser a historinha que você conta, mas pode ser a historinha de pessoas que te contaram. Que no caso é, sei lá, exemplo, aquela sua tia que falou que você não ia, né, desenvolver, etc e tal. E aí o cérebro vai fazer o quê? Ele vai buscar aquela informação lá atrás no subconsciente, porque é uma informação parecida, tá ressoando parecido. E ele busca e traz à tona. E aí te barra ali. Você entende como que é o cérebro? Muitas vezes a gente quer seguir, mas existe esse gatilho. Existem gatilhos que são para coisas boas, né? E existem gatilhos que te impedem de ser quem você nasceu para você ser na vida, dentro do seu coração, né? Então, quando eu faço algum vídeo, né, na internet, quando as pessoas vivem as nossas imersões aqui que a gente promove, eu sempre trago essa informação, esse tipo de reflexão, né? Muitas vezes o que impede a gente de caminhar melhor na vida, né, num português bem claro, pode ser um trauma, pode ser as crenças limitantes que nos foram ensinadas,
pode ser as suas histórias que você conta para você mesmo todo santo dia, ou as histórias que alguém contou para você na época. Quando a gente pensa assim, né? Que pessoas da nossa família, pessoas muito queridas, né? Que são como exemplos pra gente, né, na nossa caminhada. E é super incrível quando essas pessoas te ajudam de uma forma, né? Te exemplificam de uma forma que podem te trazer clareza na sua vida. Mas muitas vezes, né? Essas mesmas pessoas, elas também são seres humanos, que também, né, têm suas limitações, né? Entende que cada um está no seu processo evolutivo, né? E cada um vai ser como é naquele momento, daquele processo que ela está vivendo. O processo evolutivo dela é ali, né? E a gente não tem que culpar ninguém por isso, porque o entendimento dela, né? O entendimento mental, o entendimento espiritual, o entendimento comportamental, né? De vida, de jornada, é aquilo que ela está vivendo naquele momento. E muitas vezes quando ela vai conversar com você, né? Ela pode ter as melhores intenções para com você, né? Mas ela vai estar compartilhando aquilo que está dentro do processo dela. E se o processo dela é um processo de crenças limitantes, muitas vezes, né, ela vai repassar isso como exemplo. Mas não necessariamente você precisa aceitar isso como um exemplo. Você pode escutar, você pode acolher, né? Mas você precisa ter o filtro, né? O filtro dentro de si, o filtro da consciência, o filtro do coração. O que é esse filtro do coração? O que é esse filtro da consciência? É quando você entende que a pessoa que você ama muito, né? Geralmente sua família, seus amigos, elas estão passando alguma coisa para vocês, que seja uma história, que seja um ensinamento, né? Tudo dentro do processo evolutivo dela, né? E não cabe a nós julgarmos sobre essa questão. Mas cabe a nós colocarmos esse filtro, o filtro da consciência. Será que, né? Dentro de você, pensa lá, será que essa informação, essa energia compartilhada, ela está, ela vai me ajudar de alguma forma dentro da minha jornada? E o filtro do coração eu amo essa pessoa, eu admiro muito essa pessoa, né? E eu respeito a tal ponto que eu vou escutar, eu vou ouvir e eu vou ter respeito. Mas, né? Dentro do meu coração, eu vou decidir se essa informação vai ser útil para minha jornada ou não. E muitas vezes ela é útil, ela é incrível, e outras vezes nem tanto, né? Tem coisas que não é para o nosso caminho. Sabe por quê? Porque a jornada de cada um é individual, né? Às vezes, quando você veio ao mundo, né? Cada um veio com a sua própria individualidade, cada um veio com seu propósito de alma, né? E muitas vezes o ensinamento que aquela pessoa está te compartilhando, né? Ela pode ser incrível para sua jornada, para o seu propósito de alma, mas pode ser que não seja. E aí você filtra, entendeu? Nenhuma pessoa entra na nossa vida à toa, né? A gente não precisa menosprezar ninguém. A gente só precisa tratar com respeito. Tratar com respeito, né? Humildade, acolher aquela pessoa se assim necessitar, né? E ter um entendimento da questão dos processos, né? Os processos de cada um é diferente um do outro, né?
os seus processos são diferentes dos meus processos, que são diferentes dos processos, sei lá, do meu pai, da sua mãe, né? E cada um tá na sua faixa evolutiva e tá tudo bem, né? Cada um vai aprender no momento que eu preciso aprender, né? Se você tá assistindo esse vídeo não, né? É uma live isso, toda vez eu esqueço. Não tô muito habituada com live, mas enfim. A gente respeita pelo fato de que o outro tá compartilhando sua energia com a gente, né? Quando você escuta alguém ou quando você fala para alguém, você tá compartilhando energia, né? E mesmo a gente que tá aqui, né, nessa live, a gente também está compartilhando energia, a gente está fazendo uma troca de energia, né? Então, quando a gente para perceber isso, né, para notar que cada conexão que a gente tem, que seja na internet, que seja na nossa família, que seja, sei lá, num simples momento que você trocou algumas palavras com aquela pessoa, né? Você pode aprender muito e aquela lição pode te durar uma vida inteira. Ou você pode estar falando alguma coisa que vai fazer uma grande diferença na vida dela, né? E assim é a vida, né? A verdade é que nós não somos criados para viver sozinhos. Deus foi muito, muito sábio na questão de que nós estamos aqui na Terra em processos evolutivos diferentes para aprender uns com os outros, né? E eu acho isso tão incrível pelo fato de que, imagina, se fosse todo mundo igual, né, não ia ter graça nenhuma. É lógico que existem variadas estados, né? Estados evolutivos, estados de consciência, estados da matéria, né? Tem pessoas que estão passando dificuldades muito, muito doloridas e tem pessoas que estão vivendo um momento incrível, né? E tem pessoas que estão passando dificuldades em relação à saúde, né? Em relação ao campo da alma, né? Onde que a dor tá pegando, né? São várias realidades. Mas todas essas realidades, elas ensinam alguma coisa. E uma vez eu conversei com uma prima minha e foi muito engraçado pelo fato de que eu tava dentro do meu processo evolutivo, eu estudo muito, sabe? Eu vivencio várias imersões e também compartilho com as pessoas que vivem as imersões que eu acabo dando para as pessoas também. E certa vez, num almoço de domingo, assim, eu conversei com uma prima minha e veio uma questão assim, né? Eu perguntei assim pra minha prima, né? Você acha que a vida da gente é só... a gente só vem ao mundo pra ter uma família, ter uma casa, um bom emprego e de repente um cachorrinho, um gatinho, depois você vai envelhecendo e tendo seus netos e consequentemente, né, pela questão da vida, né, chega ao nosso desencarne, né, que é no caso morrer, né, que é o natural da vida de todo mundo, certo? E ela falou, ué. Eu falei, tem certeza? Tem certeza que a vida é só isso? E ela continuou. E o tempo passou e a vida foi indo, né? Passou acho que muitos anos e tal. E essa mesma prima minha, né? O marido dela passou para o outro lado, né? Foi para a espiritualidade, fez a sua passagem.
E foi muito estranho, né, eu voltar a essa reflexão pelo fato de que eu acredito que a nossa alma, ela é muito mais do que a materialidade pode explicar. Compreende isso? Nós somos seres, né? Somos almas espirituais, né? Somos seres espirituais experimentando as experiências na Terra. E as experiências na Terra, elas não são à toa. Olha só que engraçado. A gente está dentro da matéria, certo? A matéria é o nosso corpo físico, orgânico, e ele funciona sem que a gente precise fazer absolutamente nada, porque tá tudo meio no automático. E olha só que incrível. A gente respira, a gente coloca a mão no peito e sente os batimentos cardíacos. A respiração entra e sai, entra e sai. Seus cabelos crescem sem que você comande-os, certo? A respiração também é assim, os batimentos também são assim, a circulação do nosso sangue é assim, todo o sistema e os processos digestivos e tudo que tá rolando dentro da gente é assim. Tal como o nosso cérebro, quando a gente precisa daquela informação, vou dirigir um carro e eu vou precisar, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou ter que dar a seta, agora eu vou ter que colocar apertar o freio, trocar marcha. Você não fica pensando, você percebe que é um pouco automático? Você não pensa, sabe por que você não pensa? Porque essa informação já existe dentro de você. E todo o resto é a mesma coisa também, né? Todos os nossos movimentos e os movimentos que a gente não comanda, mas eles continuam a acontecer mesmo que a gente não precise estar mandando nos comandos, entende? Então, olha só que interessante. A alma, ela não está no cérebro. Né? Todo mundo pensa que a nossa mente é a gente, né? Nós não somos a nossa mente, né? O cérebro não é a gente, entende? O cérebro é um órgão. A mente, a forma como a gente está raciocinando, né? É lógico que existe sim um raciocínio que acontece através das sinapses neurais, aquela coisa toda, os químicos que acontecem dentro do nosso cérebro. Só que essa junção, né, essa química que acontece entre sentir e pensar, ela não acontece dentro do cérebro, ela acontece dentro da nossa alma. E a alma, ela tá num outro contexto, ela está ligada a nós, mas ela está ligada a nosso perispírito, né? Essa é uma conversa um pouco longa para vocês entenderem, né? E quem sabe, né, eu posso estar falando disso mais profundamente em um outro momento, quem sabe numa imersão aí, né? E o que eu quero dizer aqui com vocês é que tudo que a gente pensa e sente, né, ela tá ligado diretamente com a nossa alma. A nossa alma, o nosso sentir, o nosso pensar, ela está diretamente ligada a um outro contexto que está dentro da gente, mas não está ligado ao... não é que não está ligado ao corpo físico, ela tem uma influência sobre o corpo físico, mas ela está agindo num outro contexto, né? Então, por exemplo, assim, o nosso corpo está aqui,
e nós temos um outro contexto aqui. E o nosso pensar e sentir está agindo no nosso segundo corpo perispiritual, né? Nosso segundo contexto de mundo, vamos dizer assim, dentro do nosso mundo, né? E aí o que acontece, né? A gente fala no perispírito, né? Mas a questão a alma, ela está contida de uma forma que ela está interconectada com o nosso perispírito. A nossa saúde mental, espiritual e física, ela é dada como responsabilidade, né, para nós, por Deus. Então, por exemplo, nossa saúde mental, física e emocional, Deus nos deu o livre-arbítrio sobre essa responsabilidade. Então, se a gente se alimenta bem, é óbvio, né, que a nossa saúde também tende a ter uma boa manutenção, certo? Assim acontece com o nosso emocional, assim acontece com o nosso espiritual, certo? Quando a gente faz essa manutenção de uma forma bem natural, né, e boa no caso, ela tende a ser boa, né? Mas o problema é que a gente não liga essa questão emocional à saúde, por exemplo. E existe aí um contexto metafísico, né, psicossomático, que quando... Eu acho que o exemplo mais próximo do que a gente tem aqui pra gente dar é quando uma pessoa tem úlcera, por exemplo. Às vezes ela passa muito nervoso, né, ou ela não se alimenta direito, come muitas coisas que não dão muito certo com o organismo, aquela coisa toda, e o que vai atacar ali é o estômago, né? Muitas vezes que ela vai ficar com uma úlcera, uma gastrite, né? Esse é um bom exemplo. E quando a gente tá triste, e às vezes a gente tá numa depressão, aquela coisa toda que tá pegando, e às vezes durante muitos anos, a gente fica guardando, sabe aquela coisa? E acaba atingindo o rim, né? Muitas vezes o corpo dá sinais, né? Geralmente ele dá uns sintomas. E os sintomas às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma tristeza que deixa você cansado, às vezes é uma falta de apetite ou um apetite muito exacerbado, né? São sinais que a gente nem presta atenção. E quando a gente para perceber, a gente já tá lá no hospital, tomando aquele monte de remédio. E a medicina ocidental, ela tende a cuidar do nosso ser, do nosso organismo de uma forma separada. Então, por exemplo, tem um gastro, tem o médico que trata do cardíaco, né? Então, assim, por aí vai, né? E eles tratam de uma forma separada. Na medicina oriental, eles tratam o ser como um todo. Então, tudo que acontece dentro do nosso contexto de vida interessa. Desde as nossas emoções, desde do que você coloca na boca, né? Dos alimentos que você consome, da bebida que você consome, dos exercícios que você faz ou não faz, dos sentimentos, de como você está filtrando as coisas, como que você está se comportando, tudo isso conta, né? Então, quando a gente para perceber que dentro do contexto, né? E esse contexto que eu tô contando para vocês, né? Do contexto da psicossomática, do contexto da metafísica, ele não é um contexto
à toa. Ele é um ensinamento de milhares e milhares de anos. Já os hindus, os chineses, né, um monte de gente, né, até existe um estudo muito aprofundado desde milhares e milhares de anos. E olha só que engraçado, hoje, né, diversas filosofias e doutrinas, né, espiritualistas, né, e o próprio espiritismo também já estuda isso, né, já vem colocando isso em pauta já faz muito tempo, né. Então, todos os processos que estão ligados entre a saúde mental, física e espiritual, ela está tudo interligada. Então, quando a gente entende isso, a gente para observar nosso comportamento. A gente para observar como que a gente está se alimentando, como que a gente está lidando com tal relacionamento, e de repente como que a gente está lidando com um chefe, com a pessoa que trabalha com você. Sabe aquelas mínimas? Pausou aqui que entrou mensagem. Então, sabe aquelas mínimas coisas que pega? Então, e aí a gente para observar. Nós paramos para nos observar, né? Porque todo um contexto de vida, né, já nos foi concedido, certo? A gente acabou de falar. Os nossos órgãos, o coração bate sozinho, nós respiramos sem que precisamos ficar forçando, né, sobre o nosso comando. As células estão lá trabalhando, o sistema circulatório está lá trabalhando, só que a manutenção, né, Deus, o universo, a manutenção, Deus ou o universo nos concedeu a manutenção. A manutenção é sobre a nossa responsabilidade, entende? Então, assim, a manutenção da vida. E a vida, ela não é só sobre o contexto do plano físico, ela é no contexto do plano emocional, espiritual e mental, porque ele está tudo interligado, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas vêm e falam assim, eu tô sofrendo uma obsessão, eu tô sofrendo tal coisa, eu tô me sentindo mal, eu tô sentindo calafrio, eu tô sentindo, sei lá, problemas físicos de doença, e tá. Então tá, a gente entra nesse contexto. Pode ser que exista esse contexto, né, a gente meio que auto se destrói, vamos dizer assim, né? Como que a gente se auto destrói, né? Não que nós vamos nos destruir, mas a gente vai acabar nos afetando, né? Conforme nosso comportamento, nossos sentimentos, muita raiva, né? Você lembra? Acabei de falar, muita raiva vai acabar atacando o estômago, a má alimentação, e tá. E quando a gente fica com tristeza por muitos anos, muito tempo, quando a gente guarda mágoa por muito tempo, você acha que isso daqui é à toa? Você acha que a gente veio aqui brincar de casinha, que a gente veio para casar, ter filhos, ter um cachorro? A gente nem para entender que a gente veio para fazer a manutenção da nossa vida também, né? E a vida não é só isso, é lógico, né? A vida é um experienciar, nós somos seres espirituais tendo uma experiência na Terra. Lógico que nós temos a questão dos nossos karmas, viemos aprender, né? Aprender várias coisas que a gente precisa corrigir também, né? E aprender coisas novas, né? Deus nos deu muitas oportunidades em relação a gente ser produtivo, e a gente ser melhores pessoas melhores não só na profissão, na vida material, mas ser melhores como alma, né? A gente sempre está experimentando situações que às vezes pegam na gente, mas por quê? Porque
é o que está ajudando na nossa estrutura de alma, né? Aquele perrengue, aquela dificuldade, aquela coisa que, putz, eu não sei como que lidar com isso, né? Ou o que está acontecendo agora com essa pandemia, né? Que muita gente não está sabendo, não sabe o que fazer, né? Em relação aos sentimentos, em relação a esse isolamento, em relação ao estresse, o estresse em geral, né? Em todos os contextos de vida, né? Em contexto mental, espiritual, financeiro, material, né? Como a gente lida, como a gente filtra, né? E como a gente entende como aprendizado sobre a experiência é o que vai fazer a diferença na sua jornada. Você pode acordar e ficar revoltado porque você viu um noticiário ontem, por exemplo. Só que essa revolta não ajuda se você não se movimentar de forma que mude o seu contexto. E o seu contexto primeiro começa dentro de você. E quando você muda dentro de você, se você muda a sua mentalidade, seu mindset, e aí você consegue entender o direcionamento de como eu posso dar um passo que pode mudar a minha experiência nesse momento. A cada dia, a cada minuto que você toma é uma experiência e você que vai fazer esse caminho, entende? Lembra da manutenção? Deus nos deu a responsabilidade sobre a manutenção da vida. E a cada dia, a cada minuto, também condiz a isso, né? Como eu vou enfrentar, como eu vou me comportar. E esse me comportar não fala assim, sabe aquela conversa interna? Não, eu tenho que me comportar desse jeito porque é o certo a se fazer. Não, eu tenho que me comportar de maneira com que eu consiga entender e compreender que sim, se eu tomar esse caminho, né, eu posso estar me ajudando de uma forma que essa experiência vai ser incrível, sabe? Tem pessoas que acordam e falam assim, nossa, agora eu vou fazer isso aqui, não sei o que, e lá dentro tá numa amargura, tá num sofrimento, entende? Eu acredito muito numa coisa, quando a gente tem um direcionamento setado, né? Eu sempre comento com as pessoas e as pessoas que vivenciaram as minhas imersões. Quando a gente tem um direcionamento setado, a gente coloca a nossa presença ali. Não é uma máscara de tudo bem, entende? Tem pessoas que estão muito na máscara de tudo bem. Sabe aquela coisa que ela não está ali inteira, ela não está presente? Tem 3 contextos. Ou você está no passado, ou você está no futuro, ou você está no presente, né? Quem está muito no passado, né, principalmente naquele contexto de sofrimento, ela sempre vai estar contando as histórias que aconteceram lá em 1900 e bolinha, né? E é lógico, quando a gente tem esse contexto, a gente precisa trabalhar isso, certo? Não está nada perdido. A gente consegue trabalhar isso, né? Transmutar isso para transformar a sua jornada numa coisa muito mais incrível, muito mais significativa. Quando a gente está muito no futuro, a gente está sofrendo muito de ansiedade, sabe? Às vezes nem aconteceu aquilo lá, e aí você já tá assim, ai meu Deus do céu, nem aconteceu, né? E quando a gente tá no momento presente, é entender, ponto, agora, sabe quando você dá o comando pro cérebro,
comando pro cérebro que eu falo assim, é avisar a você mesmo, avisar ao seu subconsciente que está acontecendo tal coisa. Parece meio tonto, mas funciona muito, entendeu? Então, por exemplo, agora são 3 horas da manhã, 3:11 da manhã do dia 20, aqui na Ásia, e eu estou fazendo essa live, e a partir deste contexto, dessa experiência que eu estou tendo agora com você, né, eu espero que essas palavras, essa mensagem, né, essa conversa faça algum sentido na sua vida, né? E aí eu dei um comando para minha alma, eu dei um comando para o meu cérebro, para o meu subconsciente. Entende? É só você compreender, esse é o momento presente. Eu tô fazendo isso e tá tudo bem. Esse momento é presente e está perfeito, né? Perfeito que eu digo assim, é um momento incrível porque a gente tá aqui presente, eu e você, e a gente tá fazendo essa troca de energia. E eu espero de coração que tudo isso faça sentido, que tenha algum significado para você, né? Embora eu não faça muitas lives aqui nesse Instagram, né? Porque eu sou mais do YouTube, mas enfim, eu vou começar a fazer mais conteúdos e espero que tudo isso tenha feito sentido para você, né? E tá um pouco escuro, vou ver se eu consigo melhorar essa iluminação mais tarde, mas geralmente, né, vamos tentar fazer umas reflexões aí, tá bom? E é isso, gente, é a gente entender a questão da manutenção da vida, a gente entender que a gente não nasceu à toa, a gente veio, né, a gente somos almas, né? Somos seres espirituais tendo uma experiência na Terra. E essa experiência condiz, né, o aprendizado da evolução, mas também condiz que a gente precisa melhorar como seres que nós somos, né? E não sei se você acredita ou não, né, mas nós, as almas, eles são seres eternos, né? A gente nasce e morre, e nasce e morre, porque é uma constante de aprendizados. E cada vida que a gente vivencia, a gente está aprendendo um contexto de mundo diferente, né? A gente sempre está aprendendo coisas diferentes. E no caminho, né? Somos seres imperfeitos, mas que estamos progredindo na escala de aprendizagem, de evolução espiritual aí, de alma, né? É lógico que a gente vai dar vamos dar uns tropeços no meio do caminho, né? Vamos errar, né? E tá tudo bem, né? Em algum momento a gente vai ter a compreensão de que esse erro a gente pode transmutar e fazer melhor daqui em diante, né? Se você ter a consciência, né, melhor ainda, né? Mas se for um erro, alguma coisa que aconteceu num outro momento, numa outra vida, e de repente você precisa experienciar alguma coisa nessa vida para cumprir um karma, sei lá, né? Tá tudo bem, porque é aprendizado da mesma forma, né? E a forma como a gente vai vivenciar esses aprendizados tá dentro do nosso livre-arbítrio, né? Se a gente vai pela dor ou vai pelo amor, né? Eu acho que foi incrível da parte de Deus dar essa chave pra gente, né? Vamos dizer assim. E a gente pode virar pra direita ou pra esquerda, né? E é do nosso livre-arbítrio. Se a gente vai pelo amor ou vai pela dor, né? E é isso, gente. Esse é o meu compartilhar do dia de hoje. Espero que esse movimento aqui, né, na verdade é um movimento catarse que vai mexer um pouquinho com as suas bases internas,
Vou conversar muito sobre questão de desenvolvimento pessoal, vamos conversar muito sobre desenvolvimento em relação às experiências de alma, né? Experiências espirituais, do contexto de evolução, certo? No despertar da consciência. Vamos falar muito sobre questões de psicossomática, de metafísica, de repente aí, né? Porque tá tudo interligado. Lembra que eu conversei com vocês? A gente não é um ser que veio brincar só de casinha. O ser, a alma, ela é muito mais. Ela é muito maior do que a gente imagina ser, né? E é nesse contexto de evolução que eu tô aqui, né? Compartilhando com vocês, tá bom? E é isso aí, né? Vai aqui a nossa primeira live desse Instagram, né? E vamos ver como que vai ficar nossas conexões aqui. Eu espero que você esteja presente, tá bom? E um grande beijo. Compartilha com seus amigos se fez sentido para você, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.